love with each other. Okay, hit it. Ninguém duvida dos resultados de bilheteira da saga Star Wars. E é verdade que Avatar é o filme de ficção científica com o melhor box office global de sempre. Outstanding. Mas pela longevidade e volume de criações, sequelas e outras vidas, Star Trek é a série mais bem-sucedida da história da ficção científica. Envolve já 13 filmes, com um 14º já em produção. Gerou ficções em livro, jogos e merchandising e passou por 7 séries de televisão com novos spin-offs já em andamento. E foi precisamente na televisão que tudo começou. Star Trek The Series took off at warp speed. Star Trek nasceu numa série televisiva em meados dos anos 60 e teve então uma primeira vida durante 3 temporadas entre 1966 e 1969. Era a primeira experiência do género apontada a um público adulto e, de certa forma, uma herdeira natural de uma explosão de produção no cinema e literatura de ficção científica entre os anos 50 e 60. Gene Roddenberry, o criador de Star Trek, era produtor, tinha escrito vários argumentos para a televisão e nos dias de juventude tinha sido marcado pelas aventuras marcianas de Edgar Rice Burroughs, que chegariam ao cinema bem mais tarde, já no século XXI. You are ugly, but you are beautiful. You will fight for us. As primeiras ideias para Star Trek nasceram em 1964. Gene Roddenberry imaginou uma nave à qual chamou Yorktown. Era chefiada por Robert April, o capitão de uma tripulação que integrava um extraterrestre, um tal Spock. Permission to come aboard, sir. Granted, sir. Granted. Spock era, contudo, bem diferente da figura que Leonard Nimoy depois veio a criar. Era originalmente um ser com pele vermelha, com orelhas bicudas e uma placa metálica no estômago. Com medo de estar a criar uma figura que poderia ser associada a um diabo, a Paramount pediu alterações e quase exigiu a expulsão de Spock. Felizmente, encontrou-se uma solução consensual e nasceu um ser meio humano, meio extraterrestre, em permanente confronto com as duas origens, e mantiveram-se as orelhas bicudas. O episódio piloto, The Cage, foi rejeitado pela Paramount em 1965, mas um segundo foi produzido. E muitas coisas mudaram então. Spock ficou inalterado, salvo um retoque no guarda-roupa e caracterização. A nave tinha mudado o nome para Enterprise. O comandante chamava-se agora Kirk e era interpretado por William Shatner. Entrava em cena um médico, o Dr. McCoy, ou seja, o ator de Forrest Kelly, e ainda a oficial de comunicações Uhura, criada por Nichelle Nichols, o engenheiro-chefe Scott, na pele do ator James Doohan, e ainda o timoneiro Mr. Sulu, interpretado pelo ator George Takei. O oficial Chekhov, personagem que ganhou a vida na pele de Walter Koenig, só se juntou à tripulação na segunda temporada. Era um russo e estava ali para retratar um mundo futuro no qual os conflitos geopolíticos da Terra dos anos 60 estavam resolvidos. E vale a pena lembrar que se viviam então os tempos da Guerra Fria. A série, que estreou em setembro de 1966, esteve em produção ao longo de 3 temporadas e gerou um total de 79 episódios. Gene Roddenberry fez questão de garantir uma verosimilhança às narrativas, isto dentro de padrões de ficção, naturalmente. E para isso, criou uma mitologia astronómica, tecnológica e política que funcionou para os episódios tal como um livro de estilo para um jornal. Em cada episódio, revelava-se um universo futuro que permitia fazer analogias e reflexões sobre o presente. Abordavam-se questões humanistas e o tom dominante era de grande otimismo. Os argumentistas escreveram histórias sobre a escravidão, discriminação ou mundos dominados por potências militarizadas. E assim, a Enterprise partiu numa missão para ir onde o homem nunca foi, em busca de novas formas de vida, novas civilizações. Mas só chegou a Portugal uma década depois, ainda a preto e branco e com o título O Caminho das Estrelas. As audiências americanas, na origem, não foram famosas e, ao fim de 3 temporadas, a Paramount colocou um ponto final na aventura. E só quando, já em meados dos anos 70, o sucesso das repetições dos episódios começaram a mostrar que tinha nascido fenómeno de culto, foi decidido reativar este universo. E a segunda vida de Star Trek ganhou forma em 1973, mas em desenhos animados. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds,
to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. A série de animação não correu da melhor forma. O público de Star Trek era outro e o fenómeno de culto continuava a crescer, sobretudo entre universitários e jovens adultos. Tinha surgido uma legião de admiradores com nome próprio, os Trekkies, que é uma designação reconhecida pelo Oxford English Dictionary. E o culto fez notícia quando, em 1976, a NASA chamou Enterprise ao primeiro protótipo do vai-vem espacial. Foi então que surgiu a ideia de criar uma nova série televisiva que teve como título de trabalho Star Trek Phase 2 e que chegou a ter um episódio piloto em produção. Mas tudo mudou em 1977 com o impacto de Star Wars e de encontros imediatos de terceiro grau. Hello there. I just want to know that it's really happening. O cinema de ficção científica ganhava novo fogo e a reativação de Star Trek mudou de rumo, apontando agora ao grande ecrã. Ideias, cenários e até uma personagem do episódio piloto passaram para o novo projeto. E para assinar a realização desta estreia no cinema foi chamado um veterano, Robert Wise. Era um nome com créditos reconhecidos. Entre a sua filmografia estavam obras como as adaptações ao cinema de musicais como West Side Story ou Música no Coração. Mas Robert Wise tinha já na sua filmografia uma experiência marcante no universo da ficção científica. Tinha acontecido em 1951 com The Day the Earth Stood Still, a história de um extraterrestre que aterra em Washington, D.C. para nos alertar sobre o perigo que a humanidade corre em consequência dos comportamentos dos próprios habitantes da Terra. I came here to give you these facts. But if you threaten to extend your violence, this earth of yours will be reduced to a burned-out cinder. Uma mensagem pacifista e bastante atual, portanto. Assim, Star Trek deu a Robert Wise uma nova experiência no género. Mas havia grandes diferenças entre as histórias e as imagens do cinema de ficção científica dos anos 50 e as que, em 1979, marcaram a estreia da Enterprise e da sua tripulação no cinema. Com o título Star Trek The Motion Picture, o filme recuperou as personagens e os atores da série original. A direção artística deu um lifting à nave Enterprise, os seus interiores e uniformes. Mas o projeto seguiu os cânones da mitologia da série. Aí, tudo seria para respeitar. E foi sobre esses dados adquiridos que surgiu uma trama que confrontava gentes desse futuro, alguns no século XXIII, com uma invenção da curiosidade humana do século XX. Com mais vontade em explorar as possibilidades dos novos efeitos visuais do que em criar um filme de ação vertiginosa, Star Trek The Motion Picture começa por mostrar uma série de aparentes ataques gerados por uma estrutura de dimensões consideráveis que se move no espaço. We've plotted a course on that cloud, Commander. It will pass into Federation space fairly close to us. Heading? Sir, it's on a precise heading for Earth. Cabe à Enterprise a busca de respostas e possíveis soluções. We can only hope that there is a life form aboard that vessel that reasons the way we do. Ilia, uma deltoide, que era uma das personagens previstas para a série Phase 2, é capturada pela entidade alienígena e conduz a Enterprise rumo ao núcleo dessa estrutura gigantesca, dentro da qual descobrem outras naves e vestígios de várias civilizações. Vidger é o responsável de tudo, tem sede de conhecimento, assimila tudo o que encontra e busca o seu criador. Voyager 6. This was launched more than 300 years ago. Designed to collect data and transmit it back to Earth. Afinal, não é mais senão a Voyager, uma sonda enviada por seres humanos para o espaço no final do século XX e que quer conhecer quem a criou. Voyager 6 disappeared into what they used to call a black hole. It must have emerged on the far side of the galaxy and fell into the machine planet's gravitational field. The machine inhabitants found it to be one of their own kind. Primitive, yet kindred. They discovered its simple 20th century programming. Collect all data possible. Learn all that is learnable. It amassed so much knowledge. It achieved consciousness itself. It became a living thing. Star Trek The Motion Picture era mais do que um mero episódio longo e com orçamento alargado. Era uma oportunidade para mostrar o que até então nunca tinha sido visto no ecrã de televisão: a contemplação do desconhecido.
Apesar do ritmo lento, o filme captou os ecos do culto que, entretanto, tinha nascido. E o sucesso logo gerou sequelas, a primeira das quais chegou ao cinema em 1982 com o título Star Trek: A Ira de Khan. Em 1987, estreou-se no pequeno ecrã uma nova série, Star Trek: The Next Generation. It's time to put an end to your trek through the stars. E em 1994, depois de 6 filmes com a tripulação original, coube à nova Enterprise, The Next Generation, chegar também ao cinema, gerando 4 novos filmes. E quando tudo parecia indicar que, depois de 10 filmes e 6 séries, era chegado o momento do adeus para Star Trek, eis que J.J. Abrams foi chamado em 2009 para fazer um reboot no cinema. Retomou os personagens originais, agora com novos atores, mas chamou o veterano Leonard Nimoy para garantir uma passagem de testemunho. Foi um sucesso retumbante. A mais recente geração de Star Trek já gerou, entretanto, 3 filmes e um quarto vem em caminho. Uma nova série Star Trek, Discovery, tem a 3ª temporada em produção. E a verdade é que Star Trek ainda não esmoreceu. Os 13 filmes já estreados geraram receitas na ordem dos 2,5 mil milhões de euros. Há mais de 120 discos Star Trek, sobretudo bandas sonoras, e até lições de Klingon, mais de meia centena de jogos de computador e uma multidão de episódios editados em vários formatos de home video. Há 70 milhões de livros Star Trek publicados por todo o mundo. Há exposições itinerantes. E a coisa parece mesmo não ter um fim à vista. Ahead, warp 1. Warp 1, sir. Heading, sir.